E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certo? Então, como vocês já podem ter visto aí no título do vídeo, essa aqui é uma aulinha exclusiva para os alunos do módulo 2, tá? Então, se tu não foi para revisão de vidas e nem fez o módulo 1 ainda, dá uma esperada para ver esse conteúdo e que esse conteúdo vai ser específico para uma aula. A gente acabou com esse período de quarentena, a gente acabou ficando sem algumas opções, algumas pessoas não conseguiam ver lives no Instagram, outras pessoas não conseguiram baixar o aplicativo do Zoom, então eu estou optando aqui por deixar o conteúdo salvo no YouTube, né? A gente vai upar esse vídeo no YouTube para que todas as pessoas consigam ter acesso, né? Talvez tu não tenha acesso hoje na internet e aí no meio da semana tu ou o teu líder possam acessar esse vídeo e conseguir ver bem direitinho, beleza? Então, voltando aqui para o conteúdo de fato, a aula é do capítulo 2, módulo 2 também, tá? O título desse capítulo é Caráter Deformado e Mente Distorcida, beleza? A gente falou na aula do módulo 1, do capítulo 1, desculpa, a gente falou da aula no capítulo 1 sobre a decisão, o projeto de Deus versus a decisão do homem, né? A gente trabalhou bastante nisso, nessa questão entre o que Deus queria para nós e aquilo que de fato o homem escolheu. Quando o homem escolheu ficar longe de Deus, houve um afastamento dele e gerou uma distorção de caráter. E é dentro disso que a gente vai trabalhar daqui em diante até os próximos 4 capítulos. A gente vai trabalhar sobre o caráter deformado, a mente distorcida, e é exatamente isso que vai falar o capítulo 2, beleza? E começa a introdução, de fato, do capítulo lá na página 19 da apostila. Para tu que tem a apostila, dá uma conferida aí, eu tô com a minha aqui, né? Pra gente continuar acompanhando bem certinho. Então, acompanha pela apostila. Tu que não tem apostila, não se preocupe que eu vou tentar deixar bem detalhado. Eu vou tentar deixar as descrições também aqui embaixo, aqui, tudo certinho para que você não se perca, beleza? Então, vamos lá. A introdução da apostila, ela chega a falar que aquilo que pensamos reflete o que somos, ou seja, né, desde quando a gente está nascendo e sendo criado de fato pelos nossos pais ou por tudo aquilo que a gente viveu, a gente vai adquirindo as experiências as nossas percepções, elas vão vindo dali. A princípio era para nós termos, a gente vai falar bastante disso no capítulo 3, mas era para nós termos uma mesma percepção de Cristo, de Deus pra gente. Não era pra gente ter esse caráter deformado, pra gente ter essa mente distorcida de fato, pois a gente se afastou de Deus. Mas quando a gente opta voltar para Deus, a gente começa a transformar esse caráter. Mas para a gente transformar esse caráter é necessário que a gente consiga entender e compreender o que não é de Deus e o que é de Deus de fato, beleza? Então a gente vai lá no capítulo, lá na página 19, ela começa a mostrar as principais alterações na nossa mente. E eu queria propor um exercício com vocês, tá? Um exercício básico, simples, mas que eu acho que vai ser efetivo para vocês. Espero que vocês consigam entender aí, ok? Muito bem, um dos primeiros exercícios que eu queria propor para vocês é que vocês conseguissem identificar e visualizar comigo as seguintes imagens, tá? Ali, o que vocês conseguem ver? Um coelhinho, né? As orelhinhas ali, uma boquinha ali virada para a esquerda, os olhos e o corpinho dele ali na coisa direita, né? É isso que vocês conseguem visualizar. Mas e se eu inverter a imagem? Como é que fica para vocês? Vocês não conseguem identificar talvez um pato, né? A boca ali esticada ali para a direita, o corpo dele ali como se fosse o peitinho dele ali, né? Colocado por debaixo do bico ali, e os olhinhos lá em cima. Não sei se vocês conseguiram identificar isso comigo, né? Isso é a questão da percepção, de como a gente consegue ver e enxergar o mundo de fato. E o último exercício que eu queria propor para vocês é da ilusão de Ebbinghaus, tá? A ilusão de Ebbinghaus, ela consiste em colocar 2 pontos laranjas, né? 2 círculos laranja com círculos cinzas do lado, tá? E o que vocês conseguem perceber? Qual deles é o maior ali, né? O círculo laranja da direita ou o círculo laranja da esquerda? Qual deles vocês conseguem identificar que possam ser maior, né? Na primeira apreensão, você pensa que é o da direita, mas se você tira todos os círculos, você vai ver que todos eles são do mesmo tamanho. Impressionante, né? Que loucura, né? Mas isso acontece porque o nosso cérebro, mais uma vez, continua a nos enganar. Os nossos olhos, eles acabam optando por enxergar aquilo que, na nossa percepção, pode se tornar maior de acordo com aquilo que tem em volta deles. Se eu entro numa sala que tem somente coisas brancas com uma blusa laranja, obviamente eu chamarei mais atenção. E ali no caso dos círculos é a mesma coisa. Quando colocado no círculo pequeno, eles chamam mais atenção.
e quando colocado nos círculos maiores ele chama menos atenção, né? Legal? Curioso, né? O que vocês acharam? Interessante? Depois deixa aí no comentário aí as dicas de vocês se vocês gostaram ou não. Voltando direto para o capítulo então, né, a primeira distorção que a apostila apresenta para a gente na página 20 é a mentira. Né? A mentira se tornou algo tão grave, tão sério, que existe até um dia no calendário para ela, né? O dia da mentira, 1º de abril aí, eu acho que a galera acha que pode comentar e fazer qualquer tipo de brincadeiras e mentiras. Mas é sério, cara, a mentira é uma distorção forte do caráter de Deus, é uma distorção total, um caráter deformado total. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, então a gente não deve compactuar com essas atitudes, a gente não deve simplesmente aceitar essas coisas como sendo algo natural. Mentira é optar pelo jeito maligno de resolver os problemas, né? Porque o que é mais fácil, você falar a verdade ou você contar uma mentirinha, né? Eu lembro que eu trabalhava num restaurante e eu tinha que receber as mercadorias. E quando eu tinha que receber as mercadorias, eu tinha que aceitar essas mercadorias, pesar todas elas e depois colocar elas para dentro para ver se batia de fato com a nota fiscal. Eu lembro que um dia, né, eu tava com tanta correria, recebendo tanta mercadoria, uma terça-feira, que recebiam muitos caminhões e tudo mais, e aí eu só peguei e comecei a colocar as coisas para dentro, né? Tipo, dá nada não, só hoje assim não vai dar nada. E eu fui só colocando as coisas para dentro. E aquele dia, a dona do estabelecimento chegou lá. E ela chegou para mim assim, Dauni, tu tá pesando todas as coisas? E eu cheguei e olhei pra ela assim, na mais cara de pau, e falei, sim, estou pesando. Cara, ela chegou e olhou pra mim assim, colocou a mão no meu ombro assim, né? Falou, Dauli, uma das coisas que eu mais gosto de ti é a tua honestidade, a tua sinceridade. Mano do céu, aquilo me doeu, aquilo me machucou demais assim. Falei, caraca, velho, agora que complicou, né? Aí eu fui lá, comecei a guardar todas as coisas de novo e depois eu fui lá e... na honestidade, de fato, fui lá e falei a verdade pra ela, assim, não, eu realmente não tava pesando, mas depois que tu falou aquilo lá, tô pedindo desculpa pra ti, cara, fiquei numa vergonha, era tão mais fácil eu ter dito, não, tô na correria, não tô conseguindo pesar, né, e acabei não falando, não optando por isso, mas, cara, falar a verdade sempre é necessário e sempre mais importante, você tem que falar a verdade, Deus nos criou para falar a verdade o tempo todo, a gente não pode optar por outras coisas, a gente não pode optar por coisas do tipo, porque isso é compactuar com o inimigo, tá? E cara, a apostila traz assim, lá no último ponto da página 20, da mentira, tá? A verdade traz libertação, a mentira traz prisão para o homem. Quando você começa a mentir, você acaba entrando numa prisão para ti mesmo, você acaba que não consegue mais sair disso. Então não deixa isso prevalecer, não deixa isso continuar. Fale a verdade, opte por falar a verdade, por mais que seja ruim, por mais que seja constrangedor para ti, com toda certeza ela vai te libertar, beleza? O terceiro ponto que a apostila traz pra gente é a questão da malícia, gente. A malícia é essa questão de ver o mundo com outros olhares, olhares ruins, olhares mais, vamos dizer assim, de fato maliciosos, né? Cara, assim, uma coisa que eu acho chata, eu acho nojento, são pessoas que são desse tipo, assim. Eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas, assim, que tu não podia falar nada que ele já levava pro duplo sentido, sabe? Que tu não podia dizer, sei lá, qualquer coisa do tipo, sei lá, o tamanho de tal negócio. Aí, tamanho de tal negócio, não sei o que. Sabe? É muito chato, né? E a apostila e a Bíblia não diz isso pra gente. Ela diz que a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser meninos, de fato, nessa questão da malícia. Olha só o que a apostila e a Bíblia nos traz, tá? A apostila está anotada lá na página 22 e na Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, diz assim, ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, você precisa ser menino, criança, nessa questão de malícia, não ver as coisas com maldade, não ver as coisas com outras intenções, sabe? Quando uma pessoa for gentil com você, tu não vai olhar como se ela quisesse já querer ficar com você, ou querer te beijar, ou querer ter um relacionamento contigo. Não, tu vai olhar para essa pessoa quando ela for gentil com você, porque ela é gentil com você. E você não vai olhar com outros olhos para isso, né? E serem maduros no entendimento, de fato, ser adultos nisso, né? Às vezes eu falo que eu sou uma pessoa muito infantil, mas em certos momentos, em certos aspectos, eu tento ser maduro e adulto o suficiente para conseguir ter conveniência nos momentos, né? Ser convenientes nos momentos, desculpa. E, cara, você precisa ter esse entendimento, porque senão tu vai virar uma pessoa muito chata. É muito ruim isso, cara. E, cara, começa a ver as coisas. Eu sou uma pessoa meio tapada, assim, né? A Cintia às vezes briga comigo. Porque o que ela fala? Cara, ela fala assim, ele vai dar alguma coisa errada. Eu falo, não,
da onde que não tem nada errado ali. Ela fala, não, vai dar errado, olha, eles estão aprontando. Fala, não sei o que. Aí a pessoa vai lá, pronto. Por quê? Porque eu sou tão papado pra essas coisas, porque eu já perdi essa malícia, assim, né? E eu era assim nas antigas, assim como a Cintiana. Eu lembro que o meu líder, o antigo Davi, ele fazia muitas coisas para as pessoas. Ele era muito bondoso. E ele fazia umas coisas, eu falei, cara, não faz essas coisas pra esse bicho aí, que ele não merece, isso não sei o quê. E o Davi, não, porque a gente tem que fazer a bondade o tempo todo, ele vai se redimir, ele vai mudar de vida. Eu falo, cara, não vai mudar de vida. E ele fala, não, ele vai mudar de vida. E, cara, depois a pessoa acabava não fazendo nada pelo aquilo que o Davi fazia, assim. Mas por quê? Porque o Davi, ele já não tinha mais essa malícia, ele já não tinha essa maldade, ele não via a intenção ruim das pessoas, porque ele já tinha perdido isso. Mais tanto ele do que eu, obviamente, né? E é isso que a gente precisa fazer. Independente se a pessoa vai fazer mal pra ti ou não, tu tem que acabar fazendo mal e não olhar com outros olhos. Isso eu acho que é essencial, tá? E você não precisa entrar em desespero porque tu vai ser passado para trás nem nada do tipo. A Bíblia diz que ai daquele que mexer com o justo, ai daquele que mexer com o filho do Senhor. Então você tem que se guardar em Deus, acreditar que Deus vai fazer tudo por ti e não levar as coisas pro outro lado, nem ter essa maldade no coração e essa malícia, beleza? Depois disso a gente tem o julgamento, tá? O julgamento, ele é algo que não é também, que não agrada a Deus, tá? Cristo não nos chamou para julgar uns aos outros. Ele não chamou nem pra gente não julgar errado. Ele simplesmente falou que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, tá? O julgamento precipitado, no caso, né? Porque às vezes a gente vai ter que, dentro do caso mais judicial, é necessário que aconteça isso para que mantenha a ordem da sociedade, obviamente, tudo mais aquela questão ética e moral. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela questão quando você começa a julgar precipitadamente alguém. Então você tem que tomar muita atenção com isso, né? É engraçado aquelas pessoas não sei o que. Aí eu apresento uma pessoa para alguém, aí ela fala assim, não fui com a cara dela. Eu falei, meu Deus, mas como assim não fui com a cara dela? Tu não sabe nem como é que é a pessoa, tu não conversou com a pessoa. Ela, não fui com a cara dela. Sabe, cara, julgamento. Simplesmente olha, analisa a pessoa, talvez por causa do estilo, por causa das roupas, talvez por causa do jeito com que ela fala, do jeito com que ela se veste. Julgou a pessoa, entendeu errado. E, cara, é muito engraçado, porque muitas pessoas que vêm falar comigo falam assim, nossa, eu olhava pra você, Dalvin, como uma pessoa tão diferente, eu não acreditava que tu era uma pessoa tão calma e tão legal e tão engraçada assim, né? Eu te olhava como uma pessoa mais séria, mais dura, não sei o que. Pô, né? Por que acontece isso? Porque as pessoas julgam precipitadamente e acabam não deixando um tempo para conhecer. E muitas vezes as pessoas, elas perdem excelentes oportunidades por causa disso, tá? E uma das coisas que eu quero chamar muita atenção para vocês é porque a Bíblia, ela nos diz que da mesma forma com que tu julgas, tu serás julgado lá no céu. Então toma muito cuidado, de verdade. Da mesma forma com que tu julga uma pessoa aqui na terra, você será julgado lá no céu. Então, cara, se você não quer ser julgado de uma forma tão branda e tão dura, não julgue as outras pessoas, não condene as outras pessoas. Todo mundo erra, todo mundo acaba cometendo erros. Eu erro, você erra, os pastores erram, todo mundo vai cometer erros. Então não sai por aí julgando porque a pessoa vai cometer um erro, porque, meu Deus, que pecador. Cara, deixa a pessoa, deixa ela do jeito que ela se sentir melhor. A única coisa que você pode trazer é dicas para as pessoas. Se você quer ajudar ela de fato, para que ela não erre mais, converse com ela, converse com o líder dela, mas não saia espalhando por aí fofoca, nem julgando as pessoas pelas atitudes dela, porque isso é totalmente errado. E cara, Deus vai te jogar lá em cima pelas mesmas coisas que tu faz aqui na terra. Então fique muito ligado com isso. Um outro ponto que eu acho bastante forte, a apostila traz isso como algo que é um caráter deformado, é o pessimismo, tá? A galera às vezes não acha que é um caráter deformado, às vezes acha que é normal, mas o pessimista é aquele cara que antes de enfrentar o problema, ele já entrega os pontos. E cara, como eu consegui visualizar pessoas que são pessimistas nesse período agora de quarentena? E chega a me dar uma dó, chega a ser triste. Eu vi uma pessoa que falou assim, cara, vai todo mundo morrer mesmo, então eu vou gastar meu dinheiro, vou torrar minha grana aqui mesmo, porque se eu morrer eu não vou levar nada disso pro céu. Eu falei, meu Deus, claro que não vai levar isso nada pro céu, mas tu não vai morrer, tu não pode entrar já como numa pandemia já achando que tu vai morrer, já achando que tu, né? E cara, isso é totalmente errado, é sempre aquelas pessoas, pessimista é aquela pessoa que chega e tá sempre ruim, né? Nunca tá bom pra ele, né? E engraçado que eu chego assim, pode se falar assim, difícil reclamar alguma coisa, né? Mas imagina tu chegando pra uma pessoa e falando assim, cara, me deu uma dor de cabeça agora. O pessimista, ele já chega assim, não, nem me fala de dor de cabeça.
tô desde manhã, já tomei 3 comprimidos já tive enxaqueca, hipertensão, dor na cabeça e não sei o que. Cara, é horrível, não sei o que. Uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que é chata, sabe? Ela já começa o dia ruim, já começa o dia mal. Não seja essa pessoa pessimista, né? Tu fala assim, me deu uma ânsia de vômito. Ela fala, não, mas eu já vomitei 3 vezes hoje. Cara, uma pessoa pessimista, ela entrega antes. Você já viu um lutador entrar numa luta e achando que vai perder? Já viu um lutador entrando assim, ai, agora já era, né? Vamos lá, porque eu vou perder mesmo, não sei o que. Não, já entra já sangue nos olhos, já pra socar o cara já, porque ele tem que entrar confiante, e é isso que a gente precisa ser. Quando Deus nos criou, lembra do projeto de Deus? O projeto de Deus foi para que a gente crescesse, se multiplicasse, dominasse e sujeitasse a terra, né? Confiança. Ele nos deu esse espírito de confiança, de que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que enfrentar os nossos problemas. Muitas vezes a gente cai em algumas coisas que não dá, assim, sabe? A apostila atrás. Cansaço da vida, queixas por tudo, lástima de si mesmo, sentimento de derrota, fatalismo, doenças emocionais e físicas geram esses pessimismos, né? E mais uma vez a gente volta a falar das experiências, né? Os sentidos que a gente teve lá atrás, lá, algumas coisas que a gente viveu no nosso passado que possam gerar isso tudo, assim, que geram essas pessoas pessimistas, assim. Eu não, sou uma pessoa que eu gosto de ser bastante otimista, tá? O otimismo é diferente de fé, tá, gente? Vocês não podem confundir isso. A fé é a certeza daquelas coisas que a gente que não se vê. O otimismo é um pensamento positivo de que as coisas elas possam dar certo independente da circunstância, tá? E é isso aí a gente tem que ter. Ambas andam junto, ambas andam uma colada uma com a outra, só que elas não são a mesma. E é necessário que a gente tenha os dois. O último ponto, galera, é a questão da injustiça. A gente falou um pouco ali da questão do julgamento e a injustiça ela bate exatamente com a questão do julgamento, tá? O Deus, a apostila e a Bíblia, eles nos dizem que não existe um sequer que é justo de fato. Todos nós erramos, né? Erramos até mesmo contra Deus, quando a gente não o ama de verdade, quando a gente não dedica os nossos tempos de verdade a Ele. E isso, cara, é uma injustiça, né? Pô, Deus nos fez com todo amor, todo carinho, a gente não dedica o nosso tempo para Ele, já é uma injustiça. Então, cara, não existe uma pessoa sequer que é justa. Lá nos atributos exclusivos e não exclusivos de Deus, a gente falou bastante de justiça. Isso lá no módulo 1, tá? Isso lá no antigo módulo de vocês já aprenderam um pouco sobre isso. Então, cara, não existe um sequer que é justo. E, cara, a apostila lá traz bem completinha para vocês essa questão da onde a gente acaba cometendo a injustiça. Eu gostaria de ler com vocês. E quem tem aí também acompanha com a gente. Quem não tem, não se preocupa que a gente vai lendo aqui. Logo, logo a gente consegue adquirir as apostilas para que a gente continue fazendo os exercícios, beleza? Diz assim, ó. Injustiça que devemos renunciar, ou seja, largar de fato injustiças, tá? Na convivência familiar, beleza? Desobedecendo os pais, tratando com dureza e tirania, tanto a esposa quanto o filho quanto os pais. Algumas pessoas são muito duras e isso é uma questão de uma injustiça grave também, tá? Aplicar castigos exagerados aos filhos, é isso aí, tomara que minha mãe veja, não, brincadeira, ela já fez o módulo 2, tá? Mas ela nunca aplicou muitos castigos exagerados comigo, então nunca teve isso, tá? Mas isso é uma injustiça, quando você aplica uma punição severa demais a uma pessoa, é injustiça, tá? Faltar com respeito ao marido e não sujeitar-vos. Isso aí é um assunto para uma outra aula que a gente vai ter lá pra frente também, beleza? No trabalho, ter débitos e demorar a pagar, né? Pagar salários injustos aí para os patrões, tá? Quando você não paga o salário correto para aquilo que para quem é um funcionário, ter medida de pesos injustos, tá? Cobrar com usura, ou seja, cobrar com muita força, com muita pressão, no caso desgastar o funcionário ou desgastar um colega teu. Quando você trabalha em equipes, é necessário que você faça uma coisa, mas que depende de outros. Quando você começa a cobrar os outros de uma forma muito dura e com muito peso, acaba sobrecarregando também. Obter lucros desonestos, tá? Receber ou dar suborno e não cumprir suas obrigações. Essa questão do trabalho aqui, não receber ou não dar suborno, eu queria deixar uma questão para vocês aí que eu gostaria que vocês me respondessem, tanto no privado aqui ou no grupo lá do WhatsApp lá, tá? Colar é correto? Você cola é justo ou é injusto? E você passar cola, é justo ou é injusto, né? Fica aí uma questão, uma dúvida para vocês que eu gostaria que vocês me respondessem, tá? Como exercício para eu ver de vocês de fato essa aula. Beleza? Nas relações pessoais, desrespeitar o próximo, difamar, praticar pecados morais, né? Que é aquela questão da malícia, tá? Cobiçar, adulterar, etc. Fazer acepção de pessoas, ou seja, você julgar as pessoas de forma diferente, tipo, ah não, esse aqui vai pro meu time, esse aqui não vai porque é por causa do cabelo dele, né?
fazer acepções de pessoas, algo do tipo. Ignorar os necessitados também, pessoas que precisam de ajuda e você não ajuda, praticar injustiça, tá? No exercício de autoridade, ser parcial, certo? Julgar segundo as aparências, mais uma vez aquela questão da aparência, ser compaciente com o pecado ou encobri-lo e não disciplinar quando for preciso, beleza? É necessário às vezes você disciplinar, principalmente os pais, é necessário que você aplique um castigo, aplique um sermão, tá? É necessário que aconteça isso, né? Mas sempre com muita moderação, sempre de acordo com aquilo que a pessoa ela fez de errado, beleza? Então é muito necessário que você veja isso bem. E o último ponto que eu gostaria de relatar com vocês é com a questão de como a gente tem alguns conceitos errados sobre Deus. Quando a gente se afastou de Deus, a gente acabou tendo conceitos errados sobre Ele. E é disso que eu gostaria de tratar por último para vocês, está lá na página 28. Diz, o primeiro conceito errado, ele é um Deus distante, sabe? Muitas pessoas têm esse conceito de que Deus é um Deus lá, que fica lá em cima, lá no alto, lá, e que não cuida da gente, que está sempre lá, que não vai chegar próximo da gente. E na verdade isso é um conceito errado. Deus está sempre conosco, Deus está o tempo todo conosco. Eu mesmo tenho vários testemunhos legais para contar, infelizmente agora como eu estou tentando deixar o vídeo, né, um pouco reduzido para não ficar algo muito extenso, muito chato de vocês verem, eu não vou contar aqui, mas logo quando a gente voltar às nossas aulas presenciais eu tentarei contar bem certinho para vocês, beleza? O segundo conceito errado é que ele é um Deus punitivo, sabe? Eu sempre tive esse conceito de que Deus era um Deus que castigava a gente. Eu acreditava no purgatório, eu acreditava que chegava lá no fim dos tempos lá que Deus seria um cara que faria as pessoas sofrerem, mas não, Deus ele não quer fazer ninguém sofrer. Deus ele não é esse Deus punitivo. Claro que ele é justo, ele vai dar a cada um aquilo que ele merece, mas não porque ele quer punir a gente, simplesmente porque é necessário que aconteça isso, né? A Bíblia diz isso, né? Cada um colha aquilo que plantou. Então é necessário que você colha lá na frente aquilo que você plantou. Não é porque Deus quer castigar ou porque ele é mal com a gente. Ele simplesmente faz aquilo que realmente é necessário que aconteça. Então ele não é um Deus punitivo. Deus ele é muito misericordioso. Eu olho para algumas atitudes minhas mesmo e falo, meu Deus, como Deus pode me perdoar tanto assim, né? Falo, meu Deus, oh Deus, como tu consegue me perdoar? Porque eu sou muito pecador, sou muito errado, faço algumas coisas que não deveriam. E cara, ele não vem me punir. Ele é um Deus de misericórdia, que ele perdoa. Não foi à toa que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê fosse salvo, né? E não morresse e tivesse vida eterna. Então ele não é um Deus punitivo, ele quer que a gente tenha redenção, beleza? E o último conceito errado de Deus também é que ele é um Deus só amor, né? A gente não pode pensar que Deus ele é um Deus amor, que a gente pode sair pecando quanto a gente quiser, que a gente não vai receber também a justiça de Deus, a gente não vai receber de fato aquilo que a gente está plantando aqui. Eu já falei isso para vocês, a gente não pode acreditar que Deus é um Deus que só ama a gente, né? Hoje em dia as pessoas estão pregando, algumas igrejas estão falando da famosa graça, né? Que você pode fazer tudo o que você quiser, que você pode pecar o quanto quiser, que Deus ele vai te perdoar, porque Jesus já morreu por você. E cara, eu costumo pensar que sim, que Deus ele vai te perdoar quantas vezes tu quiser, quantas vezes for necessário, Deus vai te perdoar, mas assim, toda vez que tu peca, toda vez que tu erra, tu coloca Jesus na cruz de novo. Então não faça isso, não tenha essa atitude de pecar toda hora que Deus vai te perdoar. Sim, ele vai te perdoar toda hora, mas ele não é só um Deus de amor. Você tem que entender que as consequências do pecado elas virão aqui na terra mesmo. Quando você erra aqui na terra, você vai receber um tipo de punição aqui mesmo. Não porque Deus quer te castigar, simplesmente porque é a lei da vida, é a lei, acontece isso, tudo aquilo que você planta você colhe, beleza? Então não tem esses conceitos errados de Deus. Não acha que ele é um Deus distante, não acha que ele é um Deus só punitivo e não acha que ele é um Deus de apenas amor. Você tem que ter esses entendimentos para que você consiga se aproximar de Deus de fato, da forma com que ele realmente é. Então tome muito cuidado, sejam muito inteligentes na forma de agir com Deus. Eu tenho certeza que vocês vão ter um caráter totalmente reformado, um caráter colocado de volta em Cristo. Então acho que é isso, assim, de fato. Tentei fazer uma aula sendo um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais dinâmica do que a gente costuma ser. Deixei alguns pontos bem reduzidos, bem curto mesmo assim, mas é para tentar não deixar algo chato para vocês, tentar fazer algo bem legal, bacana para vocês, que não fique algo cansativo também para vocês, que vídeos muito longos são ruins, mas eu espero que vocês consigam ver, independente do horário, façam os exercícios bem certinho. Não sabemos se voltaremos semana que vem ou não, tá tudo muito conturbado, então vamos tentar manter por aqui por enquanto, né? E se
porventura precisar mudar, se vocês tiverem alguma dúvida com as aulas, com a apostila, me chama no WhatsApp, me chama no privado mesmo, manda mensagem para mim, eu vou estar totalmente à disposição de vocês para ajudar vocês tanto nos exercícios quanto em dúvidas sobre algum tópico aqui, algo que você não concordou também, não tem importância, é só você me procurar e falar comigo. Beleza? Quero orar muito por vocês, para que vocês consigam concluir esse módulo aí, pedir desculpa se não for daquele jeito que vocês esperavam, mas eu acredito que se a gente ficar fortes, unidos, assim, e não deixar de fazer as nossas necessidades, fazer as nossas tarefas de fato, a gente vai conseguir sair dessa ilesos, sem que a gente consiga perder muita matéria, sem que a gente consiga perder muito conteúdo. No mais, eu mando um forte abraço para vocês, fiquem em casa, se precisar de qualquer coisa chama a gente, chama os pastores, chama os líderes de vocês, de fato aí, e eu tenho certeza que a gente vai simplesmente fazer as coisas acontecer, porque o reino de Deus não para. Beleza, galera? Fui!